Sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso Conalco 4. Agora a gente vai ficar com a palestra O impacto dos bicos artificiais na alimentação e como removê-los de forma gentil. Quem vai dar essa palestra pra gente é a Thalita Pereira Prates. Thalita é uma pessoa muito querida, eu estou muito feliz de tê-la aqui com a gente. Thalita é mestre em odontopediatria, ela tem atualização em pacientes especiais pela Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Ela é especialista em ortopedia funcional dos maxilares pela FAPES e realiza atendimento clínico embasado na promoção e educação em saúde bucal e voltado às gestantes. Ela também faz o pré-natal odontológico, também em bebês, crianças e pacientes especiais. É uma grande honra ter Thalita aqui, é um assunto muito importante, né? Para quem já está com o hábito da chupeta instalado, para quem está pensando em dar chupeta ou para quem realmente orienta os pais, né? Então quem trabalha na área da educação, profissionais que geralmente têm pacientes que chegam no seu consultório que usam bicos e como que a gente faz esse processo, né? Essa condução de retirada gentil desses utensílios, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma ótima palestra e até breve. Olá, muito prazer, meu nome é Thalita Prates, sou graduada e mestre em odontopediatria pela USP de Ribeirão Preto e especialista em ortopedia funcional dos maxilares pela FAPES. E hoje eu vim aqui a convite da Aline Padovani falar sobre o impacto dos bicos artificiais, seja ela chupeta, mamadeira ou copos de transição, na alimentação e como removê-los de forma gentil. Bom, como qualquer habilidade, a alimentação faz parte do desenvolvimento e ela está relacionada a uma série de fatores, incluindo fatores ambientais, fatores inerentes à própria tarefa e fatores relacionados ao indivíduo, ao bebê. E hoje nós vamos falar sobre o impacto desses bicos artificiais que levam a alterações morfofuncionais tanto na função como na forma das estruturas ósseas que interferem nesse processo da alimentação do bebê. Os fatores individuais, a dificuldade alimentar infantil está relacionada a 5 fatores. São fatores orgânicos, emocionais, comportamentais, funcionais e sensoriais. Os bicos artificiais, eles podem comprometer nos âmbitos sensorial, emocional e funcional. Bom, a boca, ela é uma zona corpórea que possibilita o bebê um encontro com o outro e com o mundo. Esse movimento concede à criança uma experimentação, um sentir de sabores, de texturas, trazendo um conhecimento mais apurado do que se trata esse novo objeto pelo caminho. A boca ela é um ambiente íntimo e ela é repleta de receptores neurais que estão conectados com o sistema nervoso central. E ela é capaz de discriminar tamanhos de objetos, texturas, temperatura, levando essa informação para o sistema nervoso central. As crianças que fazem uso de bicos artificiais podem possuir menos experiências sensoriais, justamente porque esse bico está impedindo essa comunicação com o mundo, com os objetos. Então, esses bebês que passam um dia de chupeta, eles têm menos chances de experimentar o mundo. Eles são oralmente dessensibilizados e, como consequência, esses bebês eles apresentam uma elevada sensibilidade a texturas, inclusive com a manipulação de sua boca no momento da introdução da higiene bucal. Bom, do ponto de vista da alimentação, esses bebês que fazem uso de chupeta, eles podem apresentar uma elevada sensibilidade a texturas. Então, essa introdução alimentar, ela pode ser que não seja de uma forma tão agradável comparada a um bebê que teve essa exploração, que teve essa experiência sensorial
tá? Então, essas crianças que fazem o uso de bico artificial, elas podem possuir uma menor experiência sensorial que pode influenciar nesse processo da introdução alimentar. Do ponto de vista emocional, o choro ela é a única forma que o bebê tem de se comunicar e de expressar suas necessidades. A chupeta ela é um objeto que impede a tentativa de comunicação do bebê com os cuidadores, com os pais e com o ambiente. Então, o motivo do choro desse bebê ele está sendo silenciado pela chupeta e esse choro acaba ficando sem resposta. E essa chupeta ela pode interferir no desenvolvimento da comunicação e do vínculo entre pais e filhos. Esse bebê está chorando por quê? Porque ele está com fome, porque ele está com sede, porque ele fez xixi, ele está com sono. Então, ao oferecer a chupeta, muitas vezes pode influenciar nesse contato, nesse vínculo, nessa compreensão do cuidador com o bebê. Bom, do ponto de vista emocional na alimentação, essas crianças, elas podem ser mal interpretadas. Então, às vezes a criança não quer comer porque existe alguma dificuldade intrínseca, mas é pelo fato dessa criança estar doente, essa criança estar com sono, é só levar para o nosso lado, pela nossa experiência, né? Quando a gente está com sono, a gente prefere dormir a comer, quando a gente está doente, o nosso apetite reduz. Bom, o sistema orofacial, ele é influenciado por estímulos que vão atuar no seu desenvolvimento. Os bicos artificiais, eles atuam como estímulos patológicos e influenciam de forma negativa o desenvolvimento do sistema orofacial. Nós sabemos que o fenótipo, a característica final do bebê, ela depende de estímulos genotípicos, que são os estímulos que são as características herdadas, que correspondem a apenas 40%, e os estímulos paratípicos, que correspondem a 60%, que são os ambientais. É o que a gente tem e pode influenciar. Então, os bicos artificiais, incluindo a chupeta, mamadeiro, copo de bico, eles influenciam de forma negativa esse processo, esse desenvolvimento e crescimento do sistema orofacial. Então, esses bicos, eles são capazes de promover alterações morfofuncionais desse sistema, tanto na função como na forma das bases ósseas, e pode levar a uma ineficiência mastigatória, como ele pode alterar esses bicos, a postura e a tonicidade dos músculos. Então, o lábio superior ele fica encurtado, o lábio inferior ele fica evertido e fica flácido. A ausência do selamento labial passivo, então a criança só consegue selar os lábios, fechar com esforço, e a língua ela acaba perdendo tônus muscular, gerando uma deglutição atípica. O padrão respiratório também pode sofrer influência e ele pode se alterar de nasal para bucal ou misto. Então, é uma criança que vai apresentar uma mastigação desordenada, com os lábios entreabertos, justamente pela impossibilidade de respirar e comer ao mesmo tempo, que é a mesma via. Existe uma redução do tempo mastigatório, porque essa criança precisa respirar pela boca. Essas crianças evitam, de certa forma, alimentos com consistência mais dura, porque é mais difícil, vai exigir um esforço mastigatório, o número de golpes mastigatórios vão ser maiores e essa criança precisa respirar. E a respiração bucal também pode alterar o desenvolvimento do maxilar, gerando uma oclusopatia e esse maxilar fica atrésico, fica pequeno. Então, do ponto de vista fisiológico, uma respiração ideal é uma respiração pelo nariz
Então os lábios ficam selados, existe um vedamento labial, o ar vai entrar aquecido, filtrado e a língua se encontra numa posição acoplada lá no céu da boca. Diferentemente de uma respiração alterada, essa criança se encontra com os lábios entreabertos, não existe um vedamento labial, esse ar vai entrar pela boca e a postura da língua se encontra alterada, essa língua se encontra baixa e no assoalho bucal. O que vai repercutir essa posição? Numa respiração ideal, como a língua se encontra acoplada no céu da boca, a força muscular da língua vai compensar a ação da musculatura externa. E esse arco ele vai crescer de uma forma equilibrada e harmônica, como podemos ver aqui nessa foto. Já uma respiração alterada de bucal ou mista, a criança apresenta esses lábios entreabertos, a língua baixa lá no assoalho bucal e aqui as setas amarelas indicam a presença da língua. Aqui não existe essa língua no céu da boca. Então, só existe a presença de forças externas musculares que acabam promovendo essa atresia do arco maxilar. Então, esse arco não se desenvolve de uma forma equilibrada, harmônica, o que pode acarretar uma alteração na mordida do tipo uma mordida aberta anterior. Além de todas essas alterações, a própria presença física do bico, seja ele da chupeta, da mamadeira ou dos copos de transições, eles acabam gerando, claro que depende sempre da tríade da intensidade, da frequência e da duração desse hábito, eles podem gerar alterações que interferem no desenvolvimento correto dessas bases ósseas, que pode gerar uma mordida aberta anterior, pela própria presença do bico, interferindo nesse desenvolvimento, e também pode gerar uma mordida cruzada posterior. Com essas alterações, altera a mastigação ideal fisiológica, que é uma mastigação bilateral dos dois lados e alternada. Uma criança com essa alteração, ela não tem a capacidade, nem tem condições para realizar uma mastigação fisiológica. Então, essas crianças acabam fazendo uma mastigação vertical ou uma mastigação preferencial de um lado só, sobrecarregando as estruturas. Então, aqui, como a gente pode ver, que os bicos artificiais, eles conseguem influenciar em todas essas esferas, na respiração nasal, no crescimento e desenvolvimento das bases ósseas, na postura e tônus muscular orofacial e inclusive na experiência sensorial. E todas essas esferas estão relacionadas, estão conectadas, entrelaçadas. Se uma delas sofre influência, consequentemente as outras também sofrerão. E além do bico alterar de forma direta nesses fatores, a plenitude funcional também está relacionada com a amamentação. Então, os bicos artificiais podem influenciar a amamentação natural. E a gente sabe que a amamentação natural ela é muito importante não só em termos nutricionais, imunológicos, afetivo, de vínculo mãe e filho, mas também a própria amamentação promove um desenvolvimento correto da arcada, principalmente da mandíbula, que todo bebê nasce com retrognatismo mandibular, e o seio da mãe é o primeiro aparelho que vai promover esse crescimento e desenvolvimento para que a criança tenha uma oclusão adequada. E também a amamentação vai preparar toda a musculatura que será utilizada no momento da introdução alimentar. Então, como a gente pode ver, os bicos artificiais influenciam em todas essas funções e também influencia nessa questão da amamentação, que é muito importante para o estímulo de crescimento e desenvolvimento ósseo do bebê. Aqui mostrando uma função mastigatória eficiente, né? Então aqui a maxila e a mandíbula se relacionam de forma equilibrada.
A mandíbula, ela tem um movimento, ela tem liberdade de movimento, é uma mandíbula que consegue ir para a direita e para a esquerda durante o processo de mastigação. E aqui é como se fosse, eu falo para os pais, a caixa e a tampa. Então a maxila envolve a mandíbula, mas envolve de 2 a 3 milímetros para que essa mandíbula tenha liberdade de movimento. E aqui é um esquema para a gente observar que a maxila, a mandíbula possuem os lados direito e esquerdo, e uma mastigação ideal, fisiológica, bilateral, é para que ocorra um estímulo de crescimento adequado tanto de um lado como do outro lado também, para que não ocorra uma assimetria de crescimento, uma sobrecarga de um lado mais do que o outro. Então essa mastigação ela é distribuída e esse estímulo existe tanto de um lado como do outro. Aqui um artigo mostrando a associação entre a amamentação e os hábitos de sucção não nutritivo na dimensão do desenvolvimento da dentição decídua. E o que a gente pôde ver de resultado é que a amamentação ela é um ato que reduz muito a chance das alterações de oclusão, tanto de mordida aberta como de mordida cruzada. E, de certa forma, a criança que está amamentando, ela tem, essa criança, geralmente ela não faz uso de bicos artificiais, que são fatores que podem alterar essa mordida. Então, a amamentação é um fator preventivo, é um ato preventivo dessas alterações. Portanto, remover esses estímulos que possam ser deletérios ao sistema orofacial e promover estímulos desejáveis durante esse período de crescimento e desenvolvimento, permitirá esse sistema atingir a plenitude funcional, principalmente nesse período de 1000 dias de vida, que é um período, um intervalo de ouro que vai determinar toda a formação, todo o crescimento do bebê. E como evitar oferecer a chupeta ao bebê? Hoje a gente sabe, né, que existe a teoria da esterogestação, que é o 4º trimestre. E esse bebê está em contato com um mundo totalmente novo. E a gente tem que fazer o possível para replicar as condições do útero, as condições que ele se encontrava no útero da mãe. Então, utilizar bastante a contenção, o sling, o barulho, o movimento, a alimentação em livre demanda, todos esses recursos vão facilitar para que você não ofereça a chupeta e que esse bebê se acalme. A mamadeira e os copos de transição, eles são também determinantes no desenvolvimento motor oral e alimentar infantil. A introdução da mamadeira, o copo de transição, incentiva esse desmame precoce e além de provocar confusão de bicos e a criança, ela se alimenta de uma forma passiva e deglute também de uma forma passiva. Ao contrário de um bebê que faz o uso de um copo sem bico, é um bebê que ele consegue segurar esse copo, a postura para segurar o copo para engolir vai ser ativa e isso deve ser estimulado. E o bebê é um aprendizado, como lá no começo eu falei, é uma habilidade, essa habilidade precisa de oportunidade e de experiências. Então você vai dar oportunidade, você vai tomar água ao lado do bebê para que incentive e ele comece a tomar num copo sem bico. Lógico, no começo a criança vai derrubar, mas tudo é um processo evolutivo. Inicia com água e aos pouquinhos esse bebê ele vai aprendendo uma forma ativa, a forma de inclinar a cabeça, posicionamento de língua. Bom, todos esses copos de transição com bico duro, bico de silicone, canudo, qualquer copo que a criança precisa sugar para extrair o conteúdo, ele gera uma pressão negativa intrabucal e eles não são funcionais.
porque eles trabalham os músculos errados, o posicionamento da língua de forma incorreta, e isso altera o crescimento fisiológico dos ossos da face. Então, esses copos que exigem uma sucção muito forte, canudos, a criança acaba trabalhando muito esses músculos, que é o bucinador, e esses músculos acabam comprimindo a maxila, o que pode tornar ela estreita, atrésica. E com isso, a posição da língua se altera, ela cai, fica no assoalho bucal, podendo desenvolver uma respiração bucal, uma maloclusão e até mesmo distúrbios de fala. Então, esses copos, eles não são funcionais e eles interferem no desenvolvimento normal dos ossos da face, de todas as suas funções, de deglutir, de mastigar, de falar. Um copo que eu indico que é para passeio é esse copo, que ele é chamado 360. Ele não tem, a criança não succiona, ele apenas é pressionado e o líquido sai. E esse copo, eu falo que é copo para passeio, quando a criança vai para um parque, vai para um batizado, mas em casa sempre estimular com um copo sem tampa, sem nada. Bom, alternativas para aquelas crianças que necessitam do uso de mamadeira é o copo. A criança, o bebê, ele não vai sugar, ele vai sorver o líquido usando a língua como fazem os gatinhos. E esse movimento de sorver o leite com a língua, ele é inato e ele é o mesmo movimento utilizado para ordenhar o peito. E ao sorver o leite dessa forma, o bebê exercita a musculatura que utilizará para mastigação e promoverá um desenvolvimento orofacial que vai trazer benefício a todas as funções do sistema. Então, como qualquer outra habilidade, vai precisar de prática, de treino, mas o bebê é capaz de fazer esse movimento. O cuidador vai encostar o copinho na boca dele e ele, com a língua, com o movimento do gatinho, vai sorver esse leite aos pouquinhos. Outras alternativas à mamadeira, que também vai trabalhar músculos adequados, vai influenciar de forma positiva, né, esse desenvolvimento, são os copinhos de cachaça, xícara, copo comum, colher ou até mesmo colher dosadoras. Todas essas alternativas não envolvem a sucção durante o uso, então eles são funcionais. Com relação à remoção gentil dos bicos, o primeiro passo é você acreditar e confiar no potencial da criança, e isso levar ao encorajamento. Existe uma área do cérebro que tem os neurônios espelho, e esse cérebro funciona como um simulador de ação. Ensaiamos ou imitamos mentalmente toda a ação e emoção que observamos. Então, a criança ela é capaz de aprender observando o que você faz, tanto a ação, como também a emoção que você está sentindo, a criança consegue captar. Então, nós temos um sistema que partilha de percepção e ação. E o espelhamento permite o compartilhamento dessas emoções. Então, se você confia nessa criança e você transmite isso, essa criança vai sentir confiança e empoderamento para conseguir remover a chupeta ou a mamadeira. Então, esse é o primeiro passo, você confiar e encorajar a sua criança. Segundo passo importante é você validar as emoções da criança. Você vai, dessa forma, você vai auxiliar a criança a tomar consciência dessa emoção que ela está passando e ela vai conseguir passar por aquela situação de uma forma mais tranquila. Então, vai transferir o medo, a carência por alguma ação ou objeto que promova esse aconchego, o afeto e a segurança. Então, você vai abraçar um brinquedo, vai ler uma história, cantar uma música. Tudo isso é importante para essa transição da criança.
Com crianças até 3 anos, o método de distração tem tido bastante resultados positivos. O que seria esse método? Nós vamos tirar a chupeta do foco, evitar falar o nome do objeto. No caso de bebês, nós podemos substituir a chupeta por algo que ele goste ou pelo qual se interessa e possa ser colocado na boca. Então, mordedores, colheres de silicone. E sempre permanecer na companhia da criança até que ela adormeça, que é o momento mais crítico e que o bebê sempre quer a chupeta. Então, fazendo um carinho, contando uma história. Entreter a criança no momento em que ela pedir ou sentir a falta da chupeta. A criança pediu pela chupeta, evitar falar não pode a chupeta. É você convidar ela para montar um quebra-cabeça, para ler uma história. É você tirar a criança do foco e evitar falar o nome da chupeta. E outro fator importante é evitar o uso de prendedores, panos ou fraldas amarrados na chupeta, porque a chupeta vai ficar disponível sempre para o bebê e além de quanto maior o peso colocado na chupeta, maior vai ser a alteração na forma das bases ósseas e nas funções. E outra coisa também que tem bastante efeito, as crianças que gostam de batom, você apropriar desse uso, passar o batom para que essa criança evite colocar a chupeta na boca, né? Essas crianças que são mais vaidosas. E evitar levar a passeios, diminuir o período de uso da chupeta, evitar sair com a chupeta no carrinho, no parque. Então, colocar essa chupeta, primeiro passo, sempre no local que vai adormecer, para essa chupeta não ficar disponível. Outro método é a conscientização e o lúdico para as crianças maiores de 3 anos. Então, você vai explicar numa linguagem acessível à faixa etária da criança, sobre os malefícios que a chupeta pode causar. Então, eu mostro imagens de alteração da mordida, pego o espelho, mostra para a criança como que está a arcada dela. Explicar para a criança também que o bico da chupeta ele pode acumular bactérias e que mesmo lavando pode existir a presença de bactérias e que essas bactérias podem causar mal para a criança. Outro recurso é solicitar a criança retirar da boca a chupeta quando ela quiser falar, explicando a ela que você não consegue compreender falando com a chupeta. Reforçar a ideia de que as crianças mais velhas não usam chupeta, porque as crianças adoram se sentir mais crescidas. Então, falar que você já cresceu, que já está grande, que não precisa mais da chupeta. E utilizar personagens preferidos dessa criança como referência. Então, os super-heróis, as princesas, todos esses personagens não usam chupeta. E a criança, ela quer ser igual a esse personagem. Incentivar a criança a dar a chupeta para a fada do dente, para o Papai Noel, para o coelhinho, até mesmo para um bebê, que essa criança já cresceu. E outro recurso é a tabela de reforço positivo, que é bem legal para você incentivar aos pouquinhos a remoção do hábito. Eu vou mostrar para vocês. Com relação ao uso de mamadeira e copos, a diluição gradual do leite com água também é um recurso que tem sido utilizado para a criança perder o interesse. Claro que tem que conversar com o pediatra para ver se a questão nutricional está estabelecida ou se esse leite é importante para essa criança, mas caso contrário, se esse leite não fizer diferença, essa diluição gradual ela funciona porque a criança vai perdendo interesse e o sabor não vai ficando tão agradável por esse leite da noite. Oferecer a mamadeira ou copo de bico na mesa ou no cadeirão, porque reduz o prazer. Então você vai explicar para a criança que o leite também é um alimento e o alimento se come na mesa, no cadeirão. Então, a criança, evitando de tomar esse leite deitada, ela vai perdendo o prazer de usar a mamadeira ou copo. Incentivar o uso de copos sem bicos. Então, comprar copos coloridos, de personagens que a criança gosta.
explicar numa linguagem acessível à faixa etária da criança sobre os malefícios que a mamadeira e os copos podem causar. De novo, com o uso de imagens, de modelos, dos espelhos, para a criança visualizar. Explicar para a criança que o bico da mamadeira e do copo pode também acumular bactérias. E reforçar mais uma vez a ideia de que crianças mais velhas não usam mamadeira ou copo com bico, e elas já estão grandes. E incentivar ela a dar essa mamadeira ou copo para a fada, para o Papai Noel, para o coelhinho. E, de novo, a tabela de reforço positivo. Então, aqui tem algumas imagens. A imagem de um modelo, que mostra a alteração que a mamadeira, os copos com bico, a chupeta podem causar. Os super-heróis e as princesas, que nenhum deles usa chupeta, e as crianças, elas querem ser princesas, querem ser super-heróis. A criança visualizando no espelho como que tá essa mordida dela. E um outro recurso que eu fiz, que tem dado bastante certo, é essa caixa porta-mamadeira e porta-chupeta e porta-copo de transição, que a criança deposita para a fada do dente. E ela é transparente para incentivar as outras crianças a também abandonarem o hábito. Então, aqui é a tabela de reforço positivo, algumas imagens que eu peço para que a criança me envie, para eu sempre parabenizar ela por ela estar tomando no copinho, se esforçando. E aqui uma criança que abandonou o hábito de sucção de chupeta. O que você trouxe? Chupeta para colocar onde? Na caixa da fadinha? Sim. Ah, ela vai ficar tão feliz. Vamos lá colocar? Sim. Então vamos. Tchau, chupeta. Olha o buraco lá. Vai lá que eu te ajudo. Sobe aí. Fala, bye bye, chupeta. Tchau. Muito bem. Não sou mais um bebê. E aqui uma criança que deixou o hábito da mamadeira, de sucção da mamadeira. O que você trouxe hoje pra fada? Você não usa mais mamadeira? Não. Por quê? Por quê? Porque eu não gosto. É? Você é bebezinho? Não. O que você já é? Mocinho. Mocinha. E mocinha toma leite aonde? No copo. No copo de criança? Grande. Grande. Então vamos falar tchau pra mamadeira? Tchau. Vai lá! Tchau, mamadeira! Bye, bye! Bom, então é sempre importante nunca oferecer um brinquedo novo em troca da interrupção do hábito. Isso não leva à conscientização da criança do porquê está deixando esse hábito. E sim, sempre reforce e parabenize a criança por meio de palavras, de passeios e até mesmo de presente pelo comportamento e atitude por ter deixado esse hábito. E assim, sendo assim, a criança já tomou essa consciência, ela mesma abandonou o hábito e você vai parabenizar, reforçar o comportamento dela. Bom, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem me acompanhar um pouquinho do meu trabalho, meu Instagram é Dra. Thalita Prates e espero vocês lá. Muito obrigada!